De Prenda-me se for capaz, ao jogo da imitação, alguns dos melhores filmes de Hollywood são inspirados em eventos reais e histórias pessoais de tragédia, resiliência e sucesso. O Cinema em Casa apresenta esta lista de filmes baseados em histórias verdadeiras que imortalizam momentos, memórias e indivíduos da vida real. 10. Na Natureza Selvagem, de 2007. Um filme de história real sobre a jornada espiritual de um homem através do mundo natural. I'm going to Alaska. Alaska? Or City, Alaska? I'm gonna be all the way out there. Yes. In the wild. What are you doing when we're there? Now you're in the wild. What are you doing? You're just living, man. Na Natureza Selvagem reflete os muitos conflitos e problemas que incomodam aqueles que não estão à vontade com uma vida materialista. É sustentado pelo desejo de ser livre, independente, escapar das normas da sociedade e descobrir a transcendência na natureza. Depois de se formar na Emory University, o melhor aluno e atleta Christopher McCandless abandona seus bens, doa toda a sua conta poupança de $24 mil para a caridade. Eventualmente, pega carona até o Alasca para seguir seu sonho. Hugh Alexander Supertramp, a lenda que havia de ser. 9. O Expresso da Meia-Noite, de 1978. O Expresso da Meia-Noite é a história verídica de Billy Hayes, um estudante universitário americano que é pego contrabandeando drogas para fora da Turquia e jogado na prisão. O título original do filme, Midnight Express, é uma gíria de prisão para a tentativa de fuga de um prisioneiro, algo que Billy tenta fazer várias vezes apenas para ser recapturado e espancado brutalmente pelos guardas. Um dos componentes mais famosos do filme é sua trilha sonora, que ganhou o Oscar de melhor trilha sonora original em 1979. Embora Billy Hayes discorde de várias das afirmações apresentadas no filme, vale muito a pena conferir. 8. Alcatraz, de 1979. Alcatraz, com sede em uma ilha na Baía de São Francisco, era a prisão mais segura de seu tempo. Acreditava-se que era impossível escapar até que 3 homens ousados, interpretados por Clint Eastwood, Fred Ward e Jack Fievel, fizeram uma tentativa bem-sucedida em 1962. O sucesso de seu esforço ainda está em disputa, mas esta narrativa cativante é uma boa mistura dos fatos e fantasias. Foi uma das fugas de prisão mais engenhosas de todos os tempos, se funcionou. Em 1962, os presidiários e ladrões de banco Frank Morris e John e Clarence Emblin desapareceram de Alcatraz, a penitenciária de uma ilha federal na costa de São Francisco. Eles usaram colheres afiadas para perfurar as paredes da prisão, deixaram manequins de papel machê em suas camas e foram embora flutuando em uma balsa feita com 50 capas de chuva. Mas o que aconteceu a seguir confundiu os historiadores por décadas. Seus corpos nunca foram recuperados, deixando muitos se perguntando se morreram na agitada Baía de São Francisco ou conseguiram chegar à costa em liberdade. Quer dizer que nunca ninguém fugiu daí. Ninguém jamais conseguiu. 7. Spotlight, Segredos Revelados, de 2015. Estrelado por Mark Ruffalo, Rachel McAdams e Michael Keaton como membros de uma equipe real de jornalistas investigativos no Boston Globe, Spotlight mostra os esforços dos repórteres para descobrir a história de abuso sexual sistemático na Arquidiocese de Boston. O filme é amplamente fiel a eventos reais e baseado em pessoas reais. Em janeiro de 2002, a equipe de investigações Boston Globe Spotlight publicou sua primeira história em uma série de artigos expondo o encobrimento do abuso por padres católicos romanos. Marty Baron, o atual editor do Washington Post, era o editor do Globe no momento em que o filme se passa, e é retratado por Yeltsin Ribe no filme. O que é especialmente impressionante sobre o filme é como o diretor e os escritores transmitiram com eficácia a história da vida real desse grupo de jornalistas corajosos, enquanto revelavam cuidadosa e delicadamente as vidas pessoais das vítimas de abuso, diz Keisha Blaine, professor associado de História da Universidade de Pittsburgh. Ao centrar essas histórias difíceis, de uma forma comovente, respeitosa e honesta, acho que Spotlight é um dos melhores filmes já produzidos. 6. Sniper Americano, de 2014. Um texano com um senso indomável de certo e errado, Chris Kyle ingressou na Marinha SEAL depois que terroristas bombardearam embaixadas americanas na década de 1990. Kyle matou mais de 160 pessoas durante 4 missões como franco-atirador no Iraque, mas lutou contra a culpa quando voltou, não por causa das mortes, mas porque de volta aos Estados Unidos, ele não foi capaz de proteger seus colegas soldados.
Quando ele finalmente foi liberado de seu dever de guerra e voltou para casa, Kyle lutou para escapar da sombra da guerra e da morte e teve dificuldade para se reconectar com sua esposa e filhos. Clint Eastwood dirige este filme biográfico com precisão e economia, nenhuma cena um quadro mais longo do que o necessário. Em seu cerne está uma performance excepcional de Bradley Cooper, que se fortaleceu tanto física quanto emocionalmente para se tornar um intenso e parecido com o urso Kyle. Sabiamente, ambos nos permitem refletir sobre esse capítulo complicado e preocupante da história recente. 5. A Lista de Schindler, de 1993. O diretor queria que o elenco de sua adaptação do romance histórico de Thomas Keneally de 1982 tivesse algo em mente. Não estamos fazendo um filme, estamos fazendo um documento, como ele disse. Até aquele ponto, havia documentários e filmes europeus sobre o Holocausto, mas não um blockbuster moderno de Hollywood. Liam Neeson estrela como o verdadeiro empresário Oskar Schindler, creditado por salvar mais de 1000 judeus ao colocá-los para trabalhar em sua fábrica de munições em Brunitz, onde hoje é a República Tcheca. Na realidade, havia mais de uma lista, escrita não por Schindler, mas por uma ordenança do campo de Plaszow chamado Marcel Goldberg, que teve os nomes daqueles que foram liberados para serem transportados para a fábrica de Schindler, mas esse desvio dos fatos não prejudicou o impacto do filme. O filme foi saudado não apenas pelos críticos, ganhou o Oscar de melhor filme, mas também pelos sobreviventes do Holocausto, que encontraram sua descrição do que passaram e da brutalidade do regime nazista tão realista que inspirou muitos a compartilharem as suas memórias, permitindo que os historiadores preservem suas histórias para gerações futuras. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha terminado há 75 anos, a lição do filme é atemporal. É sobre as ações de quem se recusou a acompanhar o mal, diz o historiador Julius Elisée. Essa é uma mensagem básica, mas que ressoa alto em nossa época. 4. 300, de 2006. Este filme conta a história real do rei espartano Leônidas e seus 300 homens que lutaram contra os persas na Batalha das Termópilas, que ocorreu entre a Grécia e a Pérsia, atual Irã, em 480 a.C. Com Gerard Butler como rei, e Lina Headey, também conhecida como Cersei Lannister de Game of Thrones, como sua rainha, o filme combina visuais impressionantes com excelente atuação e dá vida à história. This is Sparta! 3. O Jogo da Imitação, de 2014. Este filme envolvente, estrelado pelo brilhante Benedict Cumberbatch, também conhecido como Sherlock, no papel principal, conta a história do cientista da computação Alan Turing, que tenta decifrar o código Enigma que os nazistas usaram para fornecer segurança para suas mensagens de rádio durante a Segunda Guerra Mundial. Turing era um gênio, mas muito difícil de trabalhar, pois considerava seus colegas inferiores a ele. Gentlemen, meet Mr. Turing. We to work together then. I'm afraid these men would only slow me down. Popular at school, way. No entanto, ele terá que superar as dificuldades matemáticas e sociais se quiser ter sucesso. O filme foca nos atos heróicos de Turing na Segunda Guerra Mundial, quando ele trabalhou para o Serviço de Inteligência Britânico e desempenhou um papel fundamental na quebra do código alemão, Enigma. Vemos Turing, Benedict Cumberbatch, também indicado ao Oscar, trabalhando obsessivamente na construção de uma máquina de decifrar códigos. Depois da guerra, ele ainda está mexendo em uma peça elaborada de hardware. O filme termina com uma despedida. Sua máquina nunca foi aperfeiçoada, embora gerasse todo um campo de pesquisa sobre o que ficou conhecido como máquinas de Turing. Hoje nós os chamamos de computadores. 2. Prenda-me se for capaz, de 2002. Leonardo DiCaprio e Tom Hanks desempenham papéis principais neste longa-metragem baseado na vida de Frank Abagnale Jr. O jovem Abagnale se tornou um especialista em falsificação e disfarce e conseguiu descontar cheques de milhões de dólares, atuando como piloto da Pan Am, um médico e um promotor jurídico ao longo do caminho. O que é mais impressionante, ele fez tudo antes de seu aniversário de 19 anos e a única razão pela qual fez isso foi para reunir seus pais, que passaram por dificuldades financeiras e consequentemente se separaram. Welcome to Miami Mutual Bank. How may I help you? I'd like to cash this check here and then I'd like to take you out for a steak dinner. O filme combina cenas cômicas com ação rápida e excelente atuação, o que certamente deveria ter rendido a DiCaprio tão esperado Oscar. Hello, Pusher. This is by far the best date I have ever been on. 1. Os Bons Companheiros, de 1990. Pelo que me lembro, sempre quis ser um gangster, declara Henry Hill de Ray Liotta, protagonista de Os Bons Companheiros de Martin Scorsese. Hi,
what do you think? You look like a gangster. O clássico filme policial de 1990 que traça a ascensão e queda de um mafioso e sua rede em ítalo-americano no Brooklyn. Os espectadores do filme, entretanto, ficam com muitos motivos pelos quais uma vida na máfia pode não ser tão desejável. Faturado como o mais rápido e nítido passeio de 2 horas e meia na história recente do cinema, pelo crítico de cinema da Time em seu lançamento, Os Bons Companheiros foi baseado em Wise Guy, Life in a Mafia Family, de 1985, do repórter policial Nicholas Pileggi, que também coescreveu o roteiro do filme. O livro de Pileggi detalhou a vida do verdadeiro Henry Hill e seus associados Thomas DeSimone e James Jimmy Burke. Seus personagens inspiraram os interpretados por Joe Pesci e Robert De Niro no filme, que apresentou o verdadeiro assalto à Lufthansa de 1978 no aeroporto JFK, pensado ter sido planejado por Burke. Bons Companheiros desromantiza o crime organizado, dando a um público preparado por Coppola, Brando e Pacino uma visão de um mundo que era confuso, amargo e pouco romântico. Henry, here's an arm. Very funny, guys. Here's a leg. Here's a wing. What do you like, the leg or the wing, Henry? Heróis do jornalismo investigativo, ladrões de banco e informantes da máfia e pistoleiros, cidadãos comuns que lutaram por justiça. Essas pessoas podem vir a parecer mais reais para nós através dos filmes. Filme bom, vale de qualquer gênero, mas quando sabemos que aquela história realmente aconteceu é melhor ainda. Pegue a pipoca e vamos maratonar. Espero que tenham gostado desse vídeo e nos conte nos comentários a sua lista. Ajude o canal. Curta, se inscreva e se puder compartilhe.